Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou com o Dr. Sandro Gregório da Silva. Vocês sabem muito bem que o Dr. Sandro é de casa, meu amigo. O Dr. Sandro foi o primeiro advogado que começou com o programa Nossa Casa, a meu convite, e até hoje precisamos de um advogado. Assuntos gerais é com o Dr. Sandro. E eu tenho o maior orgulho de tê-lo como meu amigo. E sempre que eu preciso, ele dá um jeitinho, né? Tem as audiências, tudo. É um advogado bastante ocupado. Vocês lembram muito bem quando ele teve, né, à frente do PROCON também. Foi um advogado, ele cuidou do PROCON, ele alavancou o PROCON. O PROCON hoje é um sucesso. É um dos melhores que nós temos, eu acho assim, vamos falar quase de país, porque o nosso PROCON ficou bom. Bom, hoje eu não sei, mas na época dele sim. Tanto que hoje nós estamos com a sede nova, por intermédio dele. Então isso para nós é uma alegria muito grande. É claro que eu não poderia encerrar o ano sem fazer uma visita para o Dr. Sandro e ele poder falar um pouquinho do ano, porque sempre que eu precisei durante o ano, ele esteve comigo, ele me atendeu. Graças a Deus, ele é muito bem aceito na cidade de Moarama e toda a região, porque gostam dele, como nós gostamos também. Hoje eu vim conversar com o Dr. Sandro a respeito do João de Deus. As famílias, por exemplo, porque as famílias confiam tanto em certas pessoas, né? A mãe e o pai falam assim, a filha pode ir lá no ginecologista sozinha, porque, né, não tem problema nenhum. É a confiança, você confiar tanto numa pessoa, confiar cegamente numa pessoa. E vocês já observaram que tanto o João de Deus, a Igreja Católica, lá no Vaticano, o Papa tem dado, né, checkmate em umas pessoas, cardeais, tudo. Por quê? Por assédio e também por se envolver com crianças, né? Então eu vim aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre isso, que até me dá nojo, me dá raiva de falar sobre isso, mas nós temos que deixar vocês bem informados. Vamos conversar um pouquinho a respeito disso, depois ele faz a retrospectiva dele. Tudo bem? Tudo bem, Tamires? Boa noite, bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Conforme a ocasião, seus telespectadores, né? Aqui em Moarama, Cianorte, enfim, onde chegam as imagens da TV Kaiowá. Por tudo, graças a Deus estamos muito bem, de Campo Mourão. Está expandindo, né? Muito bom. Sim, estamos crescendo, graças a Deus. Que maravilha, mesmo nesse momento de crise, houve uma expansão da TV Kaiowá, né? É verdade. Que ela é muito querida em Moarama, pelo serviço que presta, enfim, pelos programas que tem. Mandar um abraço já aproveitando aqui para o Reginaldo Barros, para o nosso Tatu, que é o comandante da TV Kaiowá, que também é um apresentador. Mandar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para ele, se a gente não se vê, para você também, para todos os seus telespectadores. Parabenizar pelos avanços que a TV Kaiowá tem conquistado. Com certeza. E você tem sempre acompanhado, né, doutor? Porque até mesmo o Tatu, né? Sempre que precisou de você também. Você é o advogado aí da TV Kaiowá, né? De nós todos. Vamos falar um pouquinho a respeito desse excesso de confiança que às vezes as pessoas depositam nas pessoas? Até que ponto isso é bom, doutor? Na verdade é o seguinte, não existe, não se pode generalizar, mas nitidamente, pelo que nós estamos acompanhando nos últimos dias aqui no noticiário do Brasil, uma figura conhecida no mundo todo, né? Esse João de Deus. É um médium, né, lá do estado de Goiás, e você percebe que uma pessoa que teve a primeira decisão, né, naquele programa do Bial, de denunciar, agora já existe já existe dezenas de casos em São Paulo, em Goiás, eu já vi falar aqui do Paraná também, de pessoas que passaram por situações ali constrangedoras, né, que pode ser semelhada a estupro, né, e que valendo da fé, da confiança, do desespero, daquele momento em que a pessoa está muito vulnerável, né, ao que parece essa pessoa abusou de diversas pessoas, né, o que é muito grave, valendo dessa confiança. E nós devemos puxar também um caso mais antigo para exemplificar isso, aquela questão do Abdel Maci, que era um médico, né? Era o maior autoridade em reprodução humana do Brasil, que valendo ali do sonho, da expectativa daquelas pessoas de terem filhos, né? Pessoas que não podiam ter filhos, pagavam verdadeiras fortunas por tratamentos, por consultas. Caro, né? E eram violentadas as mulheres, né? Muitas vezes o marido sem ficar sabendo, sem nenhum familiar ficar sabendo. Então isso aí demonstra o quanto que as pessoas têm que tomar cuidado, sem generalizar, nem a classe médica, nem os religiosos. E também você volta e meia tem histórias sobre pastores que abusam, padres, né, que abusam uma área, né, de crianças. Então as pessoas, eu acho, têm que estabelecer limites com tudo na vida, inclusive com religiosos, com médicos, com advogados, enfim, com qualquer tipo de profissional. Um limite de confiança, até que esse ponto
Você pode deixar um adolescente entrar sozinha numa sala, né, para atendimento, seja para um tratamento médico ou mesmo religioso. Até o profissional mesmo, né, ele deveria até, às vezes, convidar a mãe, um acompanhante, para que não haja qualquer tipo de colocação de erro daquele atendimento, né, de colocar qualquer dúvida sobre aquilo. Então, acho que isso demonstra para a gente que nós devemos, enquanto pais, enquanto esposos, sermos vigilantes ao extremo com as nossas famílias, né? Com os nossos pais também, com as nossas mães, enfim. São casos que estão aterrorizando o Brasil, deixando o país muito triste com essa situação. E o que você percebe é o seguinte: a pessoa que está sendo acusada não veio em nenhum momento a público, né? A não ser por uma nota através de um advogado para dizer, não, eu não cometi isso. Até porque parece que a situação está perdendo o controle. E que, de fato, os fatos parece que serão comprovados e que, de fato, existiram, né? E é uma pessoa de 76 anos que dificilmente vai alcançar uma condenação, né? E ficaram para trás disso milhares de vidas destruídas, porque essas pessoas depois não têm uma vida mais normal, né? Não tem como ter uma vida normal. Guardaram esse segredo por longos anos. Muitas pessoas podem ter tido depressão por conta disso, podem não ter conseguido formar uma família, enfim. Atrapalhou a vida de milhares de pessoas em decorrência justamente desse excesso de confiança absoluta. Eu sempre digo o seguinte: às vezes estou numa audiência e as pessoas querem a perfeição das partes ou de uma empresa. Eu digo assim: perfeito é Deus, só Ele é perfeito, né? Ninguém é mais perfeito. Então as pessoas têm que ficar atentas e serem vigilantes com relação a essas situações, que se aprende com casos como esse do Jorge Abdelmaci e esse caso mais recente dessa pessoa por nome de João de Deus. Esse médico está preso, hein? O médico, salvo engano, ele está em prisão domiciliar, né? Questão humanitária, exatamente. Anda na cadeira de roda, depois de condenado, aí foi mais fácil ainda para a cadeira de roda. Andou fugido do Brasil pelo Paraguai, ficou um tempo no Paraguai e agora voltou para o Brasil. Ele não é mais médico, ele perdeu a categoria de médico, mas os melhores anos da vida dele, né, ele gozou à vontade, né? Ele levou uma vida de muita fama, enquanto ele ia em programas de repercussão nacional, como da Hebe, eu acho que até o da Ana Maria Braga, enfim, os grandes programas de televisão do Brasil. Olga Bom Giovanna, Bandeirantes. Ele violentava as pacientes, né? Ele abusava das pacientes, sedava essas pacientes. E vamos puxar um caso mais antigo. Um médico, agora não recordo o nome, um médico especialista em adolescentes, que também sedava essas crianças, né? E violentava essas crianças. E esse foi pego porque ele filmava esses momentos e ele resolveu se desfazer dessas fitas de vídeo, na época, fitas de vídeo. Foi pro lixo? Foi pro lixo, alguém achou essas fitas, colocou essa fita para ver e descobriu as atrocidades que esse homem cometia contra crianças, contra jovens, contra adolescentes. E fatalmente foram punidos, mas a pena que ele causa às vítimas, essa praticamente não tem mais solução, né? É uma situação definitiva que destrói a vida, literalmente, dessas pessoas. Então aí tá mesmo, fica o alerta para todo mundo, não confiar em ninguém, muitas vezes nem em parente. Quer dizer, confiar, mas ser diligente, né? E observador. Exatamente. Vamos prestar atenção. Eu estava até conversando com o pessoal na hora da minha caminhada, que eu gosto de fazer minha caminhada todos os dias, e estávamos comentando até a respeito do assunto. Aliás, a hora que eu cheguei, que eu estava passando, o assunto era esse João de Deus. Pessoas que você confia, que é padre, pastores, né? São pessoas que você deposita a sua confiança, porque eles estão ali porque se você está numa situação difícil, eles vão dar um apoio moral, eles vão conversar com você, vão tentar ajeitar toda a situação. E de repente você vê que muitas coisas acontecem o inverso, isso nos entristece muito. Então, é como você falou, é o filho cuidando da mãe, a mãe cuidando do filho, prestando atenção um no outro, cuidado com a internet, cuidado porque hoje está muito liberal, está tudo muito liberado, preste atenção em tudo, né, doutor? Sem dúvida, essa questão desse médium, por exemplo, são pessoas que optaram um tratamento de uma cura espiritual, né? Muitas vezes pessoas desenganadas, né? Uma situação de desespero completo. E você vê a situação, né, que usava daquela situação para dizer que aquilo era um método de tratamento, quando na verdade era uma violência sexual que estava sendo cometida, né? Aqui o Moarama, por exemplo, já tive casos que acompanhei, de pessoas também, que diz que às vezes aquele tipo de conduta era uma determinação de Deus, né? Então,
a questão do pastor, do padre, a gente não pode, em hipótese alguma, generalizar. A igreja presta um serviço fundamental para a sociedade, importantíssimo, né? Ela doma a sociedade e se não tem a igreja, que aliás é um custo muito barato para o Estado, quase nenhum, que ela tem lá algumas isenções de impostos, mas ela presta um serviço para a sociedade importantíssimo, né? Que efetivamente a sociedade tem medo praticamente de duas coisas, de Deus, e aí a igreja faz papel fundamental para pregar esse respeito, esse temor de Deus, e da justiça, né? Então as pessoas têm medo disso. E se você não tem essas duas organizações, você tem uma sociedade desorganizada e muito perigosa, né? Eu já disse um escritor lá atrás que o homem é o lobo do homem, né? Então, realmente deixa a gente entristecido ver uma situação dessa vir à tona, né? De uma pessoa tão conhecida, né? Que foi matéria até nos Estados Unidos, uma apresentadora muito famosa dos Estados Unidos, fez uma reportagem com ele, tornou ele conhecido, uma mulher de uma credibilidade muito alta na TV americana, salvo engano o nome dele, o primeiro nome, Oprah, né? E levou ele a ser conhecido no mundo todo. E agora aparecem essas situações. E o que mais estranha, o que mais grave de tudo, desde quando saiu essa notícia, em nenhum momento ele compareceu para prestar qualquer esclarecimento. Então isso subentende, né, que praticamente é uma confissão, que não tem argumento, né, para rebater esse mar de acusações que está surgindo em todos os estados do Brasil. Eu acredito que tem outras, até fora do Brasil, tem uma do exterior também, que foi no programa do Bial, fez a denúncia, e outros países também, e outros vários estados do Brasil que talvez nem vai querer se envolver nisso para não se machucar mais ainda. É uma judiação, uma pena, né? O mais triste, Tamires, é que pena que vai se aplicar uma pessoa dessa. Tem 76 anos, né? A expectativa de vida no Brasil é 75,5. Nem vai preso, então? Não, eu acho que pode ser até que seja preso, mas depois pode acontecer o que aconteceu com o Abdel Maci, né? Questões humanitárias. Não fica preso, mas que 30 anos também. Problemas, nova, né? Problemas de saúde já no final da vida. E hoje eu já vi no noticiário que ele estava já em tratamento porque a pressão estava muito alta. Está numa chácara no interior de Goiás, acho que na cidade chamada Anápolis, e está nessa chácara e já está recebendo atendimento médico, porque... Então você vê que essas pessoas às vezes falta até quer dizer, caráter não tem mesmo, né? Pela conduta que teve, que está sendo demonstrada, né? Que possivelmente será comprovada, não tem caráter, ele não tem caráter nem para enfrentar a situação que causou, né? Vir a público, reconhecer ou pedir desculpa ou qualquer tipo de perdão, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Prefere mandar uma nota dizendo que todas aquelas mulheres, mais de 70 em São Paulo, vai passar de 200, né? São todas mentirosas, né? Então, para você ver. A entrevista que eu vi, que eles estavam conversando com ele, estava dando risada. Isso que dá raiva, dá vontade de matar o cara a unha, né? Na verdade, lá estrangular ele. Mas vamos fazer o quê, né? Vamos deixar por conta do nosso Senhor, que Ele encaminha tudo, né? Ele que vai dar a direção de tudo. Ele vai ter o final dele também, com certeza. Não se preocupem. Fazer um acerto de contas, né? Ele vai ter que fazer um acerto de contas. Tem que acertar essas contas aqui. Exatamente. Nós todos temos que fazer o acerto de conta. Então, por isso que é bom a gente andar num caminho mais correto possível, para não chegar lá na frente e você também amargar, né? Vamos falar de coisa boa? Pouco, sempre. Sabe que nós falando aqui sobre o João de Deus, essas coisas ruins, foi um ano também que aconteceu tantas prisões, tantas decepções, né? Aliás, não é só esse ano, já vem, né? Há uns 3 anos, né? Tantas decepções, um lodo fedido, tanta gente sendo presa, juiz soltando bandido. Então são coisas assim que aconteceram no nosso país, principalmente esse ano, que nos aborreceu muito, nos entristeceu, e a gente vê assim que aonde poderia ver mesmo a lei ali, tudo direitinho, a coisa também escapava entre os dedos e a gente percebia que a coisa não era bem e não é bem do jeito que a gente imaginava ou que a gente gostaria até que fosse, né? Então nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, principalmente o senhor doutor, que o senhor esteve assim muito perto de tudo, observou tudo, o senhor ficou atento a tudo. Nós às vezes não tivemos esse tempo, né, de prestar atenção em todas as notícias, mas eu sei que o senhor é uma pessoa que gosta de ficar bem informado e agora você fica à vontade aí para fazer teu balanço mais ou menos 2018, para que possamos entrar no 2019, né? Pensamento positivo e claro, torcendo para que possamos ter um ano bem melhor e bem abençoado.
Então, o Brasil é o seguinte, o Brasil tem dois aspectos interessantes. Tem um negativo, que é o que você falou, todo esse mar de lama, né, trazido pela Lava Jato, esses escândalos de corrupção, esses assaltantes da pátria que roubaram o país, né, que roubaram as crianças, que roubaram os idosos, que roubou o emprego do trabalhador, uma corja de vagabundo, né, de covardes, passaram lá pela prisão, né, foram presos, pagando altas multas, que eles jamais teriam recurso para pagar aquelas multas, aquelas fianças, né? Teve o ex-diretor da Petrobras, chegou a pagar multa de 280 milhões de reais, fiança de 80 milhões de reais. Um absurdo. De onde saiu esse dinheiro, né? No histórico de vida, você tem que... Todo o dinheiro, ele nasce, né, de algum lugar, né? E se é um lugar lícito, mas não era lícito, era ilícito, né? Dinheiro roubado da Companhia Petrolífera do Brasil, que massacra todo mundo com esse alto preço de combustível aí para tentar pagar essa conta, hein? Que tem essa conta do... Nós pagamos, né? Claro, do Brasil, e tem a conta do exterior que vai ser paga também, né? Então tem esse lado negativo dessa nojeira toda que aconteceu. E o lado positivo é que a justiça funciona muito bem, né? Ela lá limitada com o Código Penal de 1940, com algumas inovações que a legislação trouxe, como por exemplo a questão da lei da ficha limpa, a questão da delação premiada, que é um negócio que a princípio parece ser um negócio assim que o delator tem um prêmio, tá, mas se o delator não entrega, se não traz documentos para se livrar de uma pena maior, também não se apura os casos, não se chega no final dos processos. Então tem esse lado positivo da delação premiada, que é uma inovação na legislação também, né? O Brasil prende um ex-presidente da República, o Brasil prende um governador de estado do Paraná em plena campanha eleitoral, Franco, para ser eleito senador pelo estado, o país prendeu ele, o país prendeu o governador do estado do Rio de Janeiro, prendeu o governador do estado do Mato Grosso, prendeu mais um governador agora recentemente no cargo. Isso é fundamental, histórico, importante para o Brasil, né? O cara no cargo público, o cara que tinha um cinema em casa, uma sala de cinema de 350 mil reais. Pesão? Exatamente, é pouco brasileiro, fruto de uma propina, né? É pouco brasileiro que tem uma casa de 350 mil reais. O cara tinha... Mãozão, né? Mão grande. É mão, pé, tudo de ruim, né? Cabeça grande, tudo, para pensar coisa ruim, né? Um estado que não paga o salário, o terceiro estado mais rico do Brasil, o maior produtor de petróleo do Brasil, o maior polo turístico do Brasil, que é o Rio de Janeiro, né? O cidadão tem uma sala de cinema de 350 mil reais de propina. Então esse pessoal perdeu o limite, perdeu o controle, eles já não sabiam mais quem eles eram. Perdeu a vergonha. A vergonha já nunca teve, eu acho. Nunca teve. Então, mas foi preso, aí teve o garotinho foi preso, a Rosinha foi presa, né? Então você analisa bem, o Brasil também, daquela negatividade, conseguiu construir coisas muito positivas, que é a prisão, para dar exemplo para esses prefeitos do interior, para vereadores, para deputados, para governadores, enfim, para outros políticos que virão, que a impunidade, né, está chegando ao fim, né? Ela dá sinais, né? Que aí o pessoal disse que só prendia de um partido, não prendeu todos os partidos, todas as pessoas envolvidas, né? E a polícia continua ainda buscando ainda provas, né, contra outros políticos aí, como o Aécio Neves, enfim. Então esse foi o avanço também da Lava Jato. E a Lava Jato, o que ela chegou? Ela inspirou a urna, né, para o eleitor. Aquele eleitor que já tinha desistido de política, que nunca quis participar de política, que achava que aquele negócio é um troço nojento, do qual ele não queria jamais nem saber, ele deixou de discutir as novelas da Globo, as donas de casa, de falar sobre novela. Aquele jovem parou de falar sobre futebol do final de semana. Ele começou a prestar atenção que o sonho dele, né, que aquele impostinho da moto que ele paga, né, que aquele imposto que ele paga sobre a comida que ele compra no supermercado, que ela compra, estava financiando esse crime aí, né? E que o sonho dele de frequentar uma faculdade estava sendo roubado, o sonho dessa mulher de ter o filho na faculdade estava sendo roubado, da casa própria, do emprego do marido, estava roubado por essa corja de malandro. E além de tudo, além de ser corrupto, a maioria é muito incompetente, né? Enfim, então houve essa questão positiva, né, de colocar essa corja na cadeia, de fazer esse cara pelo menos dormir um dia na cadeia, né? De tirar um governador do palácio e colocar ele na penitenciária, né? Ele lá que é tão protegido por policiais, a mesma polícia vai proteger, vai impedir ele de fugir agora na penitenciária, por determinação judicial. Isso inspirou juízes de primeiro grau, Ministério Público de primeiro grau, inspirou os tribunais de justiça, inspirou o STJ e aí pressionou também o STF, né? Que é a maior corte de justiça no Brasil, infelizmente hoje, com o maior descrédito
entre todo o Poder Judiciário, toda a estrutura do Judiciário, onde está o maior descrédito é no STF. O que aconteceu no avião com aquele advogado? Exatamente. O que acontece? No Brasil, antes você sabia a escalação da seleção brasileira e não sabia nem que existia STF. Hoje as pessoas sabem que lá tem 11 ministros, todo mundo conhece pelo nome e a conduta de cada um. Então acho que isso tudo é positivo nesse sentido, de dar uma expectativa para nós. E aí a Lava Jato, como eu estava dizendo, inspirou na urna para que aquele partido que estava há 16 anos no poder perdesse para alguém sem nunca ter exercido um mandato executivo, para alguém que tinha um partido muito pequeno, que era taxado de nanico, né? Para alguém com quase nenhum recurso financeiro numa campanha eleitoral, para alguém sem horário eleitoral na televisão, né? E que você andava por aqui, você via alguns adesivos desse candidato a presidente que as pessoas faziam, porque o material dele não chegou aqui em Moarama, nem um santinho você chegou a ver. As pessoas sabem um número pela rede social, uma inovação. Então, isso foi um tapa na cara, né, desse poder político, né, imperial no Brasil, de quantos anos? De 500 anos. Para ser político no Brasil, você precisa de muito dinheiro, precisa de um grande partido, precisa de financiamento, precisa de grande horário na televisão, de grandes conchavos. Então, esse cidadão chamado Jair Bolsonaro desmentiu tudo isso. E a população brasileira, né, inspirada pela Lava Jato, deu uma carta branca para ele, falou: faça o que tem que fazer, faça o que é certo. E nós percebemos agora nesses primeiros meses aí, antecedendo a posse, no dia 1º, que ele fez um ministério sem conversar com nenhum partido, muitos militares, que é do segmento dele, mas que são pessoas sérias, né, bem resolvidas, com éticas, que vão assumir ministérios, né? O super-ministro aqui do Paraná, o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz, né, que ele exonerou do cargo para ser ministro, que vai atacar duas frentes aí que já adiantou, que é a corrupção e o crime organizado. São duas coisas, a corrupção no setor... pastas bem complexa e perigosa. Complexa e perigosa, cheira a pólvora, né? Mas é preciso ter coragem, é preciso ter mudança. E o Estado não pode se dobrar para ninguém. O Estado, através das suas forças de segurança, ele tem que estabelecer regras, não regras serem estabelecidas. E a partir do momento que você acabar com essa corrupção no setor público especialmente, fazer essas reformas necessárias e também esse crime organizado, né? Você minar as forças do crime organizado para que as pessoas possam andar nas ruas, enfim, possam atrair investimentos, as pessoas começam a se sentir seguras no país, com certeza o país vai crescer de forma muito forte, porque o país não cresce nem 1% ao mês. No tempo do regime militar, que o pessoal fala que era uma ditadura militar, o Brasil crescia 14% ao ano. O Brasil hoje não cresce, ele cresceu agora recentemente 1%. Mas no governo anterior do PT ele vinha decrescendo. Quer dizer, ele vinha empobrecendo cada vez mais, né? Então existe aí uma expectativa ótima, né, de tudo que aconteceu nesse ano. Um ano fundamental, uma mudança na história do Brasil, um divisor de águas, antes e depois. E agora essas pessoas que estão assumindo o governo agora têm todas as condições para fazer alguma coisa séria. O Paraná, por exemplo, não pode conviver, né, com a notícia de que o pedágio no Estado, envolvendo corrupção, financiamento de político, criminoso, né, na principal malha viária do Estado, sequestrada por 5 ou 6 concessionários de pedágio que faturam 500 milhões de reais por ano, né? Igual essa zona azul de Moarama, vamos citar o Moarama, fatura 500 mil reais por mês, pelo que eu fiquei sabendo. Tira, né, as moedinhas do bolso da população, mas tem que ter a zona azul, né? Mas não da forma que está tendo, onde a prioridade é a aplicação da sanção administrativa. Um absurdo o cidadão levar 5 pontos na carteira porque deixou um cartão vencer. Essa eu faço questão, não sei se vai chegar, mas eu vou protocolar uma carta na Casa Civil do Brasil para que o Código de Trânsito seja reformado nessa questão. Não se pode aplicar uma sanção de trânsito para alguém que não cometeu infração de trânsito. O fato de você não deixar a notificação, você ser notificado porque deixou o cartão vencer, ou porque você estava no médico, porque você estava numa reunião. Isso acontece. E depois você não consegue fazer a regularização desse cartão, até porque aquele papelzinho fica no vidro e pode desaparecer. Exato. Quantas pessoas vieram me procurar dizendo: não, eu perdi o papel, mas e daí? Como é que faz para provar que ele não recebeu o papel? Eles também não provam que entregou, né? Porque deixa no vidro, no para-brisa do veículo, ali no limpador. Diz que me diz. E aí você leva 5 pontos na carteira. E se você levar 4 dessas, você, cidadão brasileiro, você pode ser um médico, um dentista, um vendedor, um advogado que precisa dirigir o carro. Você tem que ficar 6 meses sem dirigir o carro. Então o Brasil anda na contramão, Tamires.
E nós colocamos toda a esperança, toda a expectativa nesse presidente, nesse novo presidente, sem amarras, né? Sem qualquer tipo de vinculação com grupos políticos, grupos econômicos. Um cara que passou pela Lava Jato, nunca foi citado o nome dele, né? Com a relação, um valor que foi recebido por ele, mas ele devolveu esse valor, entendeu? Então, eu acho que é o momento do Brasil agora, é agora ou nunca, né? Mudar coisas como essa, por exemplo, dessa Zona Azul. Mudar essa questão dos pedágios do Paraná, um absurdo. Um estado rico como o nosso, né? Você pagar R$22 para andar 40, 50 quilômetros numa rodovia, muitas vezes sem duplicação. A região de Guarapuava você anda 20, 30, às vezes você chega a andar 10, 15 quilômetros sem um ponto de ultrapassagem, sem uma terceira faixa. Só com a graminha roçadinha na beira. Parece até a Holanda, às vezes me lembra. Nunca fui na Holanda, mas eu imagino que seja desse jeito. Aquela coisa bonita, aquela floresta, o asfaltinho preto, bem pintado, a graminha parada, mas uma pista única. E aí você anda 40, 50 quilômetros, tem um pedágio para você pagar. E as casas sem muro. Agora, como é que um estado como o nosso, né, onde se instalou a primeira universidade do Brasil, os nossos políticos, né, vai aceitar uma situação como essa? O nosso judiciário, né, que existe um desequilíbrio contratual contra o consumidor, contra o usuário. É nítido, né? O negócio tem um gatilho anual de aumento, todo ano aumenta. E aí, em meio de corrupção, lá na região de Londrina, né, a empresa envolvida com o governador, irmão de governador, uma confusão, o presidente do ER preso, e R$22, o tribunal cancelou, pode desligar, o tribunal cancelou o aumento, baixou o preço, a primeira instância, e o Tribunal de Porto Alegre mandou voltar o valor original. Então não dá para se entender isso, né? A população está sendo roubada, né? E nós não estamos de braços cruzados assistindo isso. Descaradamente. Então a expectativa, qual que é a expectativa? Toda, Bolsonaro. Mudança. É preciso que as pessoas também comecem, as mesmas pessoas que na rede social declarou apoio, comecem a sugerir também mudança de governo. Isso. Nós precisamos mudar a estrutura do governo, precisamos acabar com esse monte de partido político, nós precisamos acabar com os privilégios, pessoas que ganham R$150 mil. Não existe uma situação dessa, né? É muito privilégio, é muito dinheiro. Exatamente, o cara ganha 150 mil porque é, um exemplo, um desembargador de Estado, do Tribunal de Justiça. Eu ganho 150 porque eu estudei, eu fiz concurso, eu passei, eu fiz pós-graduação. Mas é aquele cara que pega o lixo dele. Você não estudou, não fez pós-graduação? Não, mas tudo bem. Eu, na iniciativa privada, posso ter 1 milhão por mês, não tem problema. Se eu tiver capacidade para fazer esse... Mas do Estado, eu não posso me pendurar do Estado. Eu acho que ninguém precisa ganhar mais, como diz já a lei, o teto máximo do presidente do Supremo, né? Que eu acho que é em torno de, agora com o aumento, R$39 mil. Agora precisa de mais que isso. Aquele pessoal que vai na igreja, esse pessoal vai muito na igreja, hein? Esse pessoal muito na igreja, devia pegar a lição do maior Deus, do único Deus para nós, né? Para nossa religião, pisou sobre a terra, Jesus Cristo, a humildade, né? De saber que aquele dinheiro que ele está levando está impossibilitando que outras famílias tenham acesso a uma série de, não de luxo, mas de coisa mínima. Saúde, comida. Como 3 refeições por dia, que muita gente não tem. Saúde, comida, educação. Então é hora da gente aplicar em prioridade. Todas as nossas áreas o princípio cristão, né? Então é isso que está faltando para a gente também. Você vai abrindo uma coxa de retalho falando de uma coisa, vai abrindo outra, aí você chega lá na frente, você vê que essa questão de Deus é fundamental e importante, né? As lições ficaram. Lição de amor ao próximo. E aí é o que eu estava falando para você. Todo mundo se acha útil, necessário, minha profissão é a melhor do mundo. O que seria do mundo sem os advogados, né? Ou sem as apresentadoras, né? Mas o que seria do mundo sem aquele cara que trabalha numa hora dessa, debaixo de um sol de 40 graus, com uma sensação térmica de 45 graus, aquele da agricultura familiar, planta o feijão, que o arroz ainda vai no agronegócio. Mas o feijão, basicamente, o arroz, o feijão, esses alimentos básicos, o leite, muito vem da agricultura familiar. Então aquele cidadão que vai lá, né, 3h30 da tarde, está trabalhando, capinando esse feijão, depois vai colher esse feijão. O que seria de nós sem essas pessoas? Meu pai fez muito isso. Na mão, não tinha máquina. Eu sei. Né? Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar o outro. Olhar aquele cara que o gari, que está pegando o seu lixo, que aquele tem um salário que ninguém luta por ele. É como se ele não existisse. Né? Aí ele ganha R$2.500 por mês, beleza, R$2.500 por mês. E ele pega o lixo do cara de 150 mil. Só que o cara de 150 ainda quer uma bolsa de estudo para o filho, né? Porque o do gari talvez tivesse direito à bolsa, porque o pai prestou um serviço para o país fundamental, né? E desgastante. Correr atrás de um caminhão o dia todo e pegar lixo. E por que o filho dele não podia ter uma chance de não repetir a profissão do pai, né? Claro que tem pessoas que vão ter que fazer isso, né?
Mas cadê essa questão humanitária das pessoas, né? De prestar atenção no outro. Então vamos cantar o Natal agora, vai comer o peru americano, né? O Papai Noel também, que não é nosso. Mas a lição de amor, né? Para os governantes, para os políticos, para quem está no poder, deveria começar a observar isso, para tentar mudar a vida dos outros, né? Para aqueles que não estão tendo o mínimo. Tem muita gente que quer desfrutar do privilégio, do conforto, do luxo extremo, mas ele não abre mão desse luxo para que o outro possa ter o mínimo de alimento, o sonho de uma casa própria, né? Decente. Eu observei quando foi inaugurado um maior conjunto habitacional aqui de Umuarama, as pessoas estavam no sol, esperando por 2 horas, porque tinha uma senadora da República, ministra, acho que na época, que atrasou para chegar, para entregar a chave de uma casa de 60 metros para as pessoas, que elas não ganharam, não. Elas trabalharam para comprar e estão pagando até hoje. Mas você viu a questão de falta de humanidade das pessoas, né? Então parece que é uma coisa normal, a expectativa, a imprensa toda ali, porque a mulher tinha caneta na época, né? Hoje ainda vai ter caneta, porque é deputada federal, estou falando da Gleisi, mas tinha que esperar ela chegar com o avião e tal, porque os outros lá, né? Os outros seres humanos tinham que esperar debaixo do sol quente a chegada dela para daí entregar a primeira chave para aquela pessoa que sonhou a vida inteira com uma casa muito pequena. E que aquela pessoa que estava esperando é muito mais importante. Com certeza, produziu muito mais valor, produziu muito mais. Então é isso que a gente tem que levar vantagem nas costas dos outros. Começar a observar isso nos nossos representantes, as pessoas que realmente têm comprometimento, né? A política não é lugar para o cara matar a vaidade ou para matar um sonho de infância, é para produzir resultado para a população, sobretudo para os mais carentes. É isso. Pode finalizar. Já falei uns 30 minutos seguidos? Não, minha finalização é o seguinte: eu desejar à população de Umuarama, Cianorte, Campo Mourão, onde chegar o sinal, as imagens do seu programa, desejar às pessoas um Natal maravilhoso, né? Em família, né? É o momento de prestigiar muito a família, de estar junto com a família, né? Porque foi a lição que nós recebemos dos nossos pais e é uma tradição que a gente deve manter, né? E um ano novo virtuoso, né? Cheio de realizações e nunca deixar de esquecer de agradecer a Deus por esse ano, por tudo que aconteceu. De bom, que foi a maioria, e as coisas ruins também, que nós superamos e que isso também faz a gente crescer, enfim, nos qualifica, né? Mais para a vida com essa experiência. Dizer para as pessoas que tem um ano maravilhoso, de muitas realizações e que, sobretudo, para o Brasil, essa expectativa, essa esperança carregada nesse novo presidente se realize, né? Para que as pessoas possam ter vidas melhores, para que o Brasil possa pagar parte da dívida social do passado e a que ele está devendo no momento agora para muita gente, para boa parte da nossa população. Desejar aí para todo mundo um ano novo maravilhoso para você, para o Reginaldo, para o Tatu, enfim, para toda a equipe da TV Coiá, para o nosso câmera aqui, ó, para o nosso amigo o Vitor, para o nosso amigo que faz a edição, Tiaraju, Tiaraju, toda a equipe da TV Coiá, desde o pessoal que faz o café até o Tatu. Um grande abraço a todos vocês. E para os seus telespectadores, né, que é o principal, né, os seus apoiadores também. Mandar um abraço para eles aí, ó, dizer que são apoiadores que confiam no seu programa há tantos anos aí com você, mantendo, colocando a marca deles em evidência, mas também prestando um serviço para a sociedade, porque coloca um programa de qualidade, né, rebatendo às vezes uma novela imprópria para a família e patrocina, mantém no ar um programa de família. Então isso aí não tem preço, eu acho que é um investimento que eles estão fazendo quando eles patrocinam um programa da qualidade do seu programa. E o meu abraço especial para você também. Feliz ano novo para você. Que Deus o abençoe grandemente. Amém também, todos nós. Não deixem de sonhar, continue sonhando, vale a pena. Eu vou ficando por aqui, volto já já.